Obrigado, feliz ano novo para todos, né? E para mim é um prazer falar com todos, né? E nesse momento desejar a todos um feliz ano novo, né? E que a gente possa ter um ano equilibrado. Nós estamos trabalhando muito para isso, com recursos limitados, porque é sempre uma realidade. Infelizmente ela é mal negociada. E o problema só fica com os clubes. Graças a Deus que nós conseguimos fazer algumas negociações para dar uma possibilidade da gente ter um poder maior de investimento, porque é impossível, as pessoas só jogam a bomba para cá, só problema, e se a gente não conseguisse fazer algumas negociações, não seria nem possível a gente ter uma tranquilidade para o ano de 26. Porém, novamente, nós conseguimos, com um trabalho muito árduo e muito bem feito, né, que é um trabalho de buscar jogadores com capacidade de se tornar ativo para o clube. Né? Eu acho que, no Brasil, poucos clubes conseguem fazer isso. Muitos conseguem, porque investem muito na base. Hoje, nós investimos bem na base, mas ainda é aquém do necessário. Então, é algo assim que as pessoas que critica muito, né? Porque nós só temos, a maioria só vê o mal, só o ruim, só aponta dedo, né? E nessa questão tem que ser avaliado, porque o atleta está conseguindo sobreviver há muitos anos, porque aqui não tem nenhum mecena que dá conta de tocar clube com bolso. Isso é impossível, é humanamente impossível, como está o futebol hoje. E a gente sobrevive com isso, com essa estratégia, desde que o mundo é mundo no Atlético, porque começou lá, o primeiro que nós vendemos foi o Gil, aí vem um monte, aí Brandão, aí fizemos estádio com construção, CT com vendas, estádio com vendas, e é a nossa alternativa maior, né, para que a gente possa conseguir fazer o clube continuar crescendo e tendo uma estrutura respeitável em todos os sentidos. Eu estou à disposição. Boa tarde, Adson. Eu gostaria de aprofundar nesse assunto que você já abordou na sua primeira fala, sobre as negociações. Né? O Atlético teve bons êxitos, né? No final de 2025, início de 26, com as vendas do Ronaldo, do Yuri, do Baralhas, do Léo Pereira, e aí, inevitavelmente, o torcedor cria uma expectativa, né? Dinheiro entrando. E, para passar para o torcedor, qual que é a real situação, qual que é a realidade financeira do Atlético para 2026, mediante essas negociações? É tímida, é um orçamento tímido. Eu vi lá o orçamento do Ceará, que foi aprovado pelo Conselho do Ceará, e de muitos outros. Não dá nem para a gente imaginar. Os orçamentos nossos é tímido. O Goiás gastou 7,5 milhões, sei lá, ou mais, está no balanço deles, né? E não conseguiu acesso. Então, não é só dinheiro também. O torcedor, a expectativa dele, ele tem que criar vergonha e ir no estádio. Com aquelas esmolas nossas que vai acabar, não dá para fazer ingresso de R$10, que é até vergonhoso para o Atlético. Né? O torcedor lá do Ceará, do Nordeste, lá eles têm 5 milhões por mês de sócio. Nós aqui, se eu te falar, você chora. Então, a nossa cultura é só de apontar dedo e cobrar e exigir o máximo, mas não de fazer o torcedor ser fiel. Isso é os 3 clubes. Se o time estiver bem, vai. Se não estiver andando, os caras que, infelizmente, é apaixonado só no resultado. Não tem aquele amor profundo. Lógico que eu agradeço uns 3 mil, 4 mil ali, que sempre caminham com o Atlético. Mas a expectativa do torcedor, que eu peço, humildemente, é que ele caminhe junto com o clube, esteja junto com o clube, apoie para ser algo positivo para a gente tentar brigar entre os primeiros. Adson, boa tarde. Até aproveitando o gancho dessa pergunta do que você iniciou respondendo, muitas vezes a gente vê os dirigentes de diversos clubes reclamando de não estar recebendo quando consegue concretizar uma venda. O Atlético recebeu já os valores desses atletas que foram negociados, se não tem uma previsão, como ficou amarrado isso, e os outros, tem mais atletas sendo negociados? É importante a sua pergunta, né? Todos os negócios eu procurei amarrar, em todos os sentidos, né? Porque, cara, não adianta, você vende, mas não recebe. Aí você fica aí sofrendo, aí, pagando juro, né?
E eu larguei desse negócio de ficar chorando em microfone, porque não resolve nada. Você faz é apequenar o clube. Eu tento é resolver meus problemas calado, né? E tentando sempre superar essas adversidades. O Alex está vendido também, e para um time que é ótimo pagador, né? Está vendido. Só faltam meramente assinaturas, né? Eu falei muito disso no final do ano. E assim, vai ser ainda um orçamento tímido perante alguns clubes aí que desceram da Série A, alguns clubes que têm sócio-torcedor altíssimo, né? Mas a gente quer pagar em dia nosso time. O Atlético tem algo assim muito importante. Muitos jogadores querem trabalhar aqui porque tem uma estrutura muito boa, é um clube que tem métodos de trabalho muito atualizado e tem uma cidade boa, a nossa logística é boa, nós moramos no centro do país, tudo ajuda, é coisa assim que as pessoas não avaliam e pesa muito. Então, a gente, sempre todos os jogadores que a gente vende, a gente tem um percentual. Eu estou com uma negociação também do Gasal para ir para o Fortaleza, há uma discussão muito boa. Antes eu conversei muito com o Marcelo foi para o Corinthians por méritos, né, porque é um grande dirigente. E, logicamente, estou conversando com o Pedro Martins, do Fortaleza, que é o novo CEO, e acredito que vai ter um desfecho de vir um jogador para cá. Eu estou procurando equilibrar isso, e, logicamente, mais um valor em dinheiro, e a gente vai ficar com percentual. Ou, se não tiver valor em dinheiro, porque estão com dificuldade, vai ser troca de jogador, e é isso que nós estamos trabalhando. Boa tarde, Adson. Obviamente que o Atlético vai tentar ter êxito em todas as frentes, em todas as competições para o ano de 2025. A primeira pergunta, como é que ficou 2026, perdão? A primeira pergunta, como é que ficou a situação do Atlético quanto à Copa Centro-Oeste? O Atlético vai disputar essa competição ou não vai? E, segundo, o Atlético tem como prioridade o Campeonato Brasileiro da Série B ou vai tentar fazer força em todas as competições que disputar? Olha, nós vamos, primeira competição é o Goiano. É importante para nós o Goiano. Tanto é que o Atlético é o segundo vencedor desse campeonato, né? Maior vencedor. E, ao longo desses anos, foi, acho que, das nossas gestões de 20 anos, aí, né? Nós somos o maior vencedor. Então, nós levamos muito a sério esse campeonato. Né? Então, cara, 9 títulos em 20 disputados é algo assim. As pessoas que não valorizam nada no Atlético, porque se é no Vila, se é no Goiás, aí é festa todo dia. Mas no Atlético é diferente, porque o Atlético é um intruso em boa parte da imprensa, né? Em 19 disputados, né? Porque vai ser 20 agora, né? É isso mesmo. Então, dentro disso, vamos aqui, do que doer. Enquanto eu estiver aqui à frente, nós vamos estar com um projeto forte dentro e ousado, tentando disputar da melhor maneira possível. É evidente que eu tracei, na apresentação com os jogadores, eu tracei essas metas, que Campeonato Goiano, nós vamos brigar pelo título, nós vamos brigar com todo mundo, pode até que ser que a gente não chegue, mas a gente vai brigar com todos, pensando no título. Segundo, fazer uma boa Copa do Brasil, é nosso objetivo, que é financeiramente até falando. Se eu falar para você que não quer ganhar a Copa do Brasil, você fala, você é um sonhador, né? Porque tem time com 2 bi, com 1 bi, aí é piada, né? Mas vamos tentar aí, dentro das nossas possibilidades, fazer uma boa Copa do Brasil e brigar novamente no acesso à Série B, porque é muito nosso interesse, porque o Atlético sobrevive com venda de jogadores e subindo na Série A para tentar fazer um caixa. Não tem outro milagre para acontecer, até conseguir fazer um negócio de uma parte de sua SAF. Copa Centro-Oeste, eu ainda não sei nem o que ela rende, não sei nada. Eu espero que a CBF, de maneira mais clara, comunique isso com a gente, de repente, até agora, nessa convivência aí que a gente vai ter nesses próximos dias. E eu não tenho números, né? Só vamos disputar esse campeonato se for interessante para o Atlético. Eu não vou disputar campeonato nenhum para lesionar jogador, ainda ter responsabilidade de ganhar outras competições. Então, não adianta. Futebol, o jogador corre 14, 15 quilômetros, 12, alguns que são de outras posições,
É muito. Quando o futebol lá atrás, no máximo, o cara corria 5 quilômetros. Então, a exigência é muito grande, ninguém entende isso. Aí, se você for pôr o jogador para jogar todo dia, você não tem nem time para pôr em campo. É lesão, não tem descanso, e aí acumula tudo isso. Para quem entende, quem é do ramo, não pode pensar como um cronista que fica lá no microfone sonhando, imaginando as coisas à distância. Boa tarde, Adson. 11 reforços contratados agora para 2026. Minha pergunta é, você conseguiu encontrar no mercado aquilo que você buscava quando terminou o ano de 2025 e se esse elenco já está fechado para o início do Goianão? Não está fechado, vamos de trás para frente, não está fechado. Eu espero até melhorá-lo, até principalmente a Série B. Mas já é um elenco interessante, elenco muito mais barato, porque nós tivemos que administrar alguns contratos que veio da Série A e alguns jogadores muito desmotivados para desenvolver o que nós queríamos, porque jogador é o seguinte, salário, eu sempre digo, salário é para perder, bicho é para ganhar, né? E quando você nem bicho os caras reagem, aí você tem que reformular tudo. Nós buscamos agora um elenco, quem ficou é porque tem o nosso perfil. E nós buscamos um elenco agora com barriga mais vazia, dentro de uma realidade financeira. Houve uma adequação profunda em relação a salários. Por exemplo, eu estava fechado com o Ronald. Ronald conversando comigo todos os dias. E ele gosta daqui, é um cara muito decente. Aí o Fortaleza foi lá e dobrou o salário. Aí ele lá disse, ó, vai mudar minha vida. Senhor, ele me ligou, foi honesto, como muitos jogadores, a maioria não faz isso. Você segue a vida e tchau. Ele ligou, deixou as portas abertas, foi verdadeiro. Cara, eu entendo o outro lado dele. Se o cara vai ganhar, vamos supor que 120, tinha proposta maior de 2 clubes aí, né? Aliás, tinha um clube aí, pertinho aqui, que a imprensa, né, uma rádio que trabalha para eles aí, falou que 24 horas, o Ronald é do Goiás. Isso é mentira, papai. Tinha muito dinheiro lá, mas ele queria vir para cá, porque conhece o clube, o treinador gosta dele, ele estava ambientado. Não é que o clube é melhor ou maior que o co-irmão. Não é, é porque o cara está adaptado. Ele sabe que qualquer lugar que ele for, ele vai ter que ter uma adaptação. O jogador não é simplesmente pegar uma camisa e jogar. Tem vários protocolos que, quando o jogador está adaptado, ele já sai na frente. Então, tudo isso era muito importante. Então, e lá, questão de 30 mil, 40 mil, não faz diferença. Só se eu for para a Europa, que é meu sonho. Eu vou para o Atlético, me deu a palavra. Até a assessoria estava preparado para dia 2, aí, dia 31, ou dia 1º, sei lá, eu estava fora. Aí ele me ligou, e eu já sabia, 31. Aí eu falei, ó, o presentão aí do ano novo, ferro, né? Aí ele pegou e falou assim, Adson, explicou tudo. Eu entendi, os caras dobraram o salário. Aí ele falou, Adson, e outra coisa, eu não fui para o rival. Aí eu falei, tá, beleza, então segue o baile, vamos embora. E ainda sobre elenco, Adson, boa tarde. No ano passado o Atlético até que teve que fazer, né? Mudou muito ali durante o ano, né? Alguns jogadores que já não... Igual você falou, alguns antigos de casa, enfim, já não estavam... Cansado, você que é experiente sabe como é que funciona. Nesse ano, na expectativa, assim, manter, claro, vai depender da atuação do time, se vai dar encaixe ou não no estadual, mas manter e reforçar ainda mais para a Série B, que é o grande objetivo do clube. Não tenha dúvida. Cara, olha o que eu fiz. Eu sou estrategista. Eu comprei o Tito, comprei o Léo Pelé, porque eu tenho relação boa com os caras, com as pessoas, pensando no ativo do futuro. Léo Jacó, Léo Pelé. Léo Pelé, já estou até errando nome aqui. Assim, eu comprei 2 jogadores, ainda sobrou dinheiro, sabe? A gente tem que ter essa estratégia. A estratégia que o Atlético sempre usou. Comprar ativos e outra coisa, eu quis mesclar também, trazer o Giovani, que é experiente, Igor, que nós conhecemos bem, que é experiente, está precisando até respirar novos ares, que fez um bom trabalho no Vila, e a gente conhece o jogador, porque se você pôr só menina, é só pancada. Na primeira pressão que tiver, pegar lá o estádio do Goiás cheio, estádio do Vila, os caras murcham a orelha. Então tem que ter os caras experientes, que compram a bronca dentro de campo, um Paulo Vitor, os caras que... Adriano, você tem que ter uns caras com casca. Vamos tentar recuperar o Derek, mas eu estou aqui de maneira tranquila, tentando fazer um investimento num centroavante, pensando mais na Série B, porque o Léo Pelé está treinando bem, Léo Jacó, puta que pariu. Retira isso aí, porque estou falando palavrão. Mas, assim,
É brincadeira, né? Estou trocando nome, estou parecendo aquela velha da Praça Nossa lá atrás. Aí o que acontece? A gente está com uma estratégia de futuro. Léo Jacó, 4 anos de contrato. Tito, 3 anos de contrato. Então, cara, é estratégia para poder salvar o time daqui a uns dias. Ronaldo, quando chegou aqui, chegou em baixa. E por aí vai. Né? O próprio Alex chegou que fez uma Série B boa, subimos de Série A, depois embicou, começou, se perdeu, não estava ainda preparado para uma Série A. Hoje, ele foi lá para o Bragantino, rebentou na Série A, principalmente quando o Mancini, aqui pertinho, conhecia o potencial do jogador, bancou o jogador. Então, tudo é estratégico, né? E aí isso vai salvando o clube, que não tem milagre. O Seba e amigos, não tem milagre. Não tem. Como é que paga a conta? É com dinheiro. Não tem. Então, você tem que ter esse trabalho, né, para trazer jogadores, colocar na estufa, o jogador vai evoluindo, crescendo, e ele tem idade para que a gente possa ter retorno em relação a isso. Boa tarde, presidente. Feliz ano novo, um 2026 de muito sucesso para você, para o Atlético. Você citou essa questão do Marcelo Paz, da saída dele para o próprio Corinthians, né? Como que você vê essa questão? E se esse tipo de situação abre talvez um precedente para que você também receba alguma proposta? A gente sabe, né, da sua representatividade aqui dentro do Atlético. E pegando esse gancho também, você falou de algumas outras negociações, queria ver como que você viu a saída do Marlon Freitas, que era um ídolo no Botafogo, para ir para o Palmeiras. Olha, interessante. Se eu quisesse ter saído do Atlético, não é porque eu sou melhor do que os outros, não. Mas eu tenho minha postura, eu sou um cara que trata as coisas de frente, sou franco. Todos os presidentes falam, eu queria ser assim, eu queria falar isso. É porque os caras ficam tudo pisando em ovos, né? Eu também tenho uma casca aqui, eu criei um ambiente muito próprio para isso, né? Então, o que acontece? Eu não estou preocupado com isso. Minha preocupação é o Atlético. A minha paixão é o Atlético. Mesmo porque o Marcelo Paes ama também o Fortaleza, mas chegou um ponto que a política dentro do clube não estava saudável. Aí ele pegou um grande desafio, porque ele é competente, é capaz, né? E vai para um grande desafio. Desejo muito sucesso, porque ele tem capacidade para fazer um grande trabalho, é um cara honesto, é um cara sério, é um cara respeitado no mercado, e isso é fundamental. Adson, boa tarde, Eduarda Cabral da PUC TV. Então, em 2025, muitas vezes você falou que o time não tinha alma, faltava vontade no campo, né? Peraí, deixa eu só te fazer uma pergunta, querida. Você viu alguns jogos do Atlético? Sim. Tinha alma? Não, por então, isso... você me ajuda a responder, porque teve uns jogos ali que, eu me dava vontade de abrir um buraco e esconder. Time sem encaixe, com marcação frouxa, sem intensidade. Então, a gente quis mudar totalmente o perfil para esse ano. Eu espero que Deus nos ilumine. Termina aí, desculpa ter te interrompido. Não, sim, justamente isso. O que você leva de aprendizado para esses erros não permanecerem, né? E o Dragão ter um ano vitorioso em 2026. Assim, as pessoas falam muito em erros. Quando a gente montou aquela equipe, quando a gente colocou aquela equipe no papel, todo mundo fala, vai brigar, vai ser isso. Só que as pessoas só analisam em cima de resultado. Futebol é em cima de resultado. E muitas vezes o torcedor também é assim. Então, na minha avaliação, nós procuramos mudar o perfil de jogadores com salários mais em conta e mesmo também trabalhando dentro de uma filosofia financeira que seja capaz para o clube cumprir, né? Porque às vezes você tem uma folha alta e uma folha que não te dá retorno financeiro, técnico, aliás, desculpa. E foi nesse perfil, nessa estratégia que nós procuramos melhorar. Adson, você falou de negociações e o Atlético também acabou de negociar o Yuri, né, que é um prata da casa. E eu sei, não é novidade, que a dificuldade que o Atlético tem em lidar com a base, né? Você sempre foi um crítico de algumas coisas que acontecem. O Atlético tem alguma coisa diferente esse ano para a base? E aproveitando o ensejo, fala um pouco também da tua viagem. O que isso pode trazer, sei lá, para o futebol goiano, para o Atlético em si? Olha,
A gente não tem dificuldade de trabalhar com base. Base é fundamental. O seu atleta tem 4 ônibus andando para cima e para baixo aí, tem hotel, que a gente paga um aluguel altíssimo, que nós contratamos aí por muitos anos. O que acontece? Nós não temos dificuldade. Eu tenho dificuldade para tratar com um jogador ruim, com um enganador. Né? Então, essas, para mim, que é a minha dificuldade. Nós trabalhamos toda hora em captação. Nós temos um profissional nosso aí, que é o Diego Latorre, que está andando o Brasil inteiro fazendo captação, vendo escolinhas, projetos. Nós estamos trabalhando para fazer captação. E jogador que não tem objetivo da vida, jogador que não tem vontade de crescer, nós vamos tirar do clube. E isso que nós estamos fazendo. Nós temos aí de 15 a 20 jogadores que trabalham de maneira, até um dia trabalha aqui só no clube, meninos da base, sub-15, sub-17, um trabalho diferente, porque a gente está fazendo os jogadores criar um ambiente para que eles tenham esse objetivo, trabalhar um dia no clube, aqui no profissional, com métodos da comissão permanente. Né? Então, a gente está com esse projeto e tem aí alguns meninos que já estão trabalhando aqui no profissional, menino com 17 anos. Por quê? Porque tem qualidade. Então, o Atlético tem um trabalho reconhecido. Esse negócio do Yuri é um menino que tem potencial, mas ele tem que confirmar muita coisa. O cara do Bragantino, conversando, eu conversei com o povo do Palmeiras um monte de tempo, conversei com o Botafogo, aí a gente entendeu que o projeto do Bragantino era mais interessante. Lá, o que eles passaram para mim, ele vai morar lá, no CT, que é um dos melhores do mundo, da base, vai jogar na base uns 6 meses, e vai depender dele, se ele merecer ir para o profissional. Ele falou um negócio para mim que eu falei, puta que pariu, é verdade. Ele falou, Adson, como é que um atacante não cruza com a perna esquerda? E aí eu falei, você sabe que é mesmo? Porque o negócio do Yuri é característica, e muita qualidade para isso, dribla muito por dentro e chuta muito bem. Ele precisa ser trabalhado para isso, para jogar do lado esquerdo. Porque senão fica muito fácil, eles dobram a marcação, fecha a perna boa, e aí? Né? Então, eles falaram, ele ainda tem que trabalhar alguns fundamentos, isso serve para nós, para a gente tirar isso como conceito, para melhorar isso aqui internamente, e eles põem relatórios, estudam o jogador de tudo quanto é jeito. O que eu achei importante do Yuri, ir para um grande clube, uma grande escola, que ele vai evoluir em algumas coisas, vai sair de algumas coisas aqui que prende muito ele, né? Porque às vezes família, muita pressão, muita coisa. Rapaz, ele vai lá ficar mais isolado, vai trabalhar mais focado, porque vai ficar longe aqui de aquele negócio, torcedor em cima. Cara, tem coisa que um cara menino novo atrapalha. Então eu sou um cara muito vivido nisso, eu acho que vai ser muito benéfico. E nós temos também uma condição de ganhar muito dinheiro na frente. Porque se ele evoluir dentro do que eu imagino, porque ele tem potencial, ele vai ser vendido no mínimo por 10 milhões de euros. E o atleta vai caminhar junto. E eu vi aí um monte de números aí, né? Nego falando números tal, números tal. Quem falou números que não foi por mim falado, está mentindo. Que o Atlético vai receber em torno de 5 milhões. Aí eu vou ter que pegar o contrato que esfrega na cara de alguém aí, né? De alguns aí que fala da boca para fora, que fica conversando potoca aí, ouvindo gente que não tem noção. Eu não vou jogar a minha moral, a minha seriedade em cima de números. O Atlético vendeu 50%, em torno de 5 milhões. Porém, vai ter metas para mais 20%. Se o Yuri cumprir, vai ter metas. O jogador tem 10% disso. Com o Rony, que é o representante, e, aliás, é um empresário que eu quero deixar aqui registrado, que é um cara muito leve, é um cara fácil de lidar. Esse tipo de gente é benéfico para o futebol. Adson, Não, essa viagem, o Goiás foi convidado, o Vila foi convidado, e, naturalmente, eu espero tirar muito proveito disso. Conversar com a cúpula da CBF, que ela vai, a cúpula, né? Então, assim, trocar ideia, porque nessas viagens você vai estar próximo. Você vê uma Premier League, a maior liga do mundo, Bundesliga, La Liga,
é muita coisa que a gente pode pescar. Às vezes, eu pego meias palavras, eu pego coisas para crescer aqui dentro do clube. E é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar, logicamente, tirar o maior proveito possível. Porque nós vamos visitar grandes escolas, grandes ligas. Eu não sei, eu estou falando de mim, porque eu sei que esses caras vão. Né? O Adson, 2025 o Atlético viveu muita troca de treinador porque os resultados não acabaram acontecendo. E vocês renovaram com o Lacerda para 2026, acreditam no potencial do trabalho do professor. E eu queria saber se esse ano, mediante resultados, se vier a ser positivo ou não, o Lacerda vai ter uma paciência da diretoria, uma continuidade maior para poder trabalhar e levar o Atlético ao objetivo? Cara, paciência ela vai até certo ponto. E às vezes até vocês mudam de ideia, né? Porque eu já vejo o povo, a crônica, né? Que fala do dia inteirinho esse povo. Aí eles estão aqui com pensamento. Aí você toma decisão, mas não tem paciência. É o povo sem credibilidade na minha concepção. Sabe por quê? Eles não defendem o que eles falam. Tem momentos, cada clube tem sua história, sua forma de trabalhar, seu jeito de ser. Tem momentos que não vai, cara. A filosofia do treinador não é encaixada no perfil do grupo. Não vai, não vai. O cara não consegue tirar mais nada. Aí eu vou ficar definhando, vou cair para a Série Z, não vou. E às vezes eu junto a minha comissão permanente, meus auxiliares aqui, está aqui toda hora vendo. Isso não vai. Não vai. Já tem um grupo assim, um grupo assim, um grupo... Cara, aí você tem que tomar decisão. Aí cabe a mim tomar decisão. Então, isso aí é tudo bobagem. O Lacerda é um cara fantástico, decente, honesto, é um cara que, assim, eu tenho todos os elogios para ele, pelo trabalho do dia a dia, a postura dele interna no clube, que me agrada muito, ele vivencia muito tudo de perto, quer crescer, quer evoluir, sabe? Não é bitolado, porque tem treinador que só vê aqui, ó. Eles não enxergam a coisa mais ampla, né? E tem birra com certo jogador, sabe? Poxa, cara, embirra, encosta os caras, e você tem que ir lá pagando o cara. Não pode ser assim. Poxa, tem que recuperar. Treinador bom, recupera o jogador. Não é esse negócio de ficar aqui toda hora, isso não serve, e tem contratão para cumprir. Aí o clube tem que pagar, e muitas vezes a gente pega e muda de trajetória, a gente pega e trabalha e vê que não vai mesmo, o jogador não quer também, o jogador não tem espírito de sacrifício, não quer superar, não quer mostrar força, aí você trabalha calado para tirar o cara sem gastar dinheiro. Então, a gestão ela não é simples, ela é simples só para quem vive de longe, só para com a pedrinha na mão para jogar, né? Esse povo aí é fácil demais fazer futebol, só apontando dedo, só vendo as coisas negativas. Esse povo aí é facinho fazer futebol, é um povo que sempre elege pessoas que elas gostam e precisavam ser profissionais, e quem elas não gostam. Então, essas pessoas, eu não tenho respeito, porque eles já não respeitam a gente mesmo. Então, logicamente, eu vou fazer meu trabalho para quem respeita o clube, respeita o atleta, e essas pessoas vão sempre existir. Sabe, uns canalhas que falam as coisas só apontando dedo, só querendo prejudicar, elegendo clubes para si, para defender, e não são profissionais, não são sérios. O torcedor também não é bobo, não, viu? Ele vai captando, vai enxergando, com o tempo, isso cria um ambiente também muito negativo. O Adson, eu gostaria de abordar um ponto que você até já falou no início, sobre o ingresso. Se você vai manter esse preço barato, que é o ingresso mais barato do Brasil, saiu até uma pesquisa falando que o Atlético pratica um preço muito abaixo da média, e se você não vai manter, por quê? E o que você planeja para o sócio-torcedor esse ano? O sócio-torcedor está sendo desenvolvido com a equipe liderada pelo Bruno Daniel e o pessoal da Ingresso SA. Então, ainda não posso te dar detalhes, porque está sendo desenvolvido, vai ter algo. Né? Para quem quer ser torcedor fiel, vai ter. Né? É nossa função criar esse ambiente. Agora, não dá para fazer aquele ingresso de preço de banana, né? Vai ser barato, vai quem quer, quem não quiser, tem jeito. Eu não sou o Lula,
O Lula que dá conta de melhorar a vida do povo. Mas na minha visão, ele está acabando com a vida do povo, que é a minha visão. Né? É taxa, é imposto. Então, ninguém dá conta, cara. Eu sinto na pele. E o torcedor, às vezes, tem menos condição. Se eu pudesse, eu daria ingresso. Mas é impossível. Eu não dou conta de fazer isso. Né? Então, a gente vai criar algo barato. Vai ser um dos mais baratos do Brasil, mas dentro de uma situação que você não paga para jogar. Aí você tem que sacar todo jogo, 35 mil reais, para pagar a segurança, para pagar a estrutura do jogo. E sabe quanto você arrecada? Nada. Aí o rombo só vai multiplicando. Isso depende do jogo, que um jogo com Vila, com Goiás, com um clube maior, você tem que aumentar a segurança. Né? Porque antigamente não tinha esses gastos, hoje é necessário e a polícia sozinha não faz um jogo. Né? Então, são muitas despesas e tem hora que você não tem jeito de falar com o coração. Adson, essa semana a gente tem o início do Goianão e desta vez mudou um pouquinho, né, forma de disputa, bem apertado, questão do calendário. Como que você está vendo? Tem algum time que está saindo na frente ou acredita, espera que seja o Goianão mais equilibrado dos últimos tempos? E até aproveitando um gancho, você citou em outro momento questão de orçamento, dificuldade. Você pode revelar na casa de quanto você acredita que vai ser o orçamento do Atlético para a temporada? Boa pergunta de novo. Assim, eu acho que o Goiás está contratando bem. Michel Alves é muito competente. Né? Acho que o Vila também montou um time que vai também atingir seus objetivos, que é um time experiente, jogadores que não sentem pressão. Tudo isso a gente analisa. Né? O Atlético está com um time mais jovem, mas eu também vejo condição de brigar e logicamente eu ainda quero trazer uns 2, 3 jogadores para dar uma qualificada nisso. O Netinho lá do Água Santa, a gente está tentando na liberação, mas eles não têm interesse, mas tem pré-contrato, né? Eu queria até dar um percentual, criei todo o ambiente, mas até agora não conseguimos. Vamos continuar trabalhando, melhorando aí esse setor, né? E qualificando, mas eu espero ter um time que seja um time que saiba jogar com e sem a bola. Porque muitos times com a bola joga bem e tal, mas depois sem a bola, você fica mais tempo no jogo sem a bola, um jogador, estou falando o time, que às vezes está posse de bola, não ganha jogo, mas às vezes está equilibrado. E não chega a lugar nenhum, você precisa saber jogar sem a bola. Né? Então, é impossível te falar aqui agora, porque eu não conheço os times do interior, só começar a jogar que a gente tem condição de fazer uma opinião mais verdadeira. Né? Adson, você estava falando um pouquinho sobre o orçamento, a gente vê também muitas mudanças, muito crescimento aqui dentro do CT. Sala de inteligência sendo inaugurada. O quanto que isso facilita o trabalho da comissão, enfim, de todos que vão para dentro de campo, né? Que muito se fala aqui também que é tudo muito completo aqui no Atlético. E você mesmo já deixou claro, é visível isso, que se entrega muito para os jogadores. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas novas estruturas e, diante disso, né, o que você espera da comissão, dos jogadores lá dentro do campo. E antes eu tinha te feito a pergunta da questão do Marlon Freitas, da ida dele para o Palmeiras, da saída dele do Botafogo e a ida para o Palmeiras também. Assim, cara, se você parar no tempo, você não tem respeito de ninguém, você não tem condição de sempre falar, estrutura, porque tem gente que fala estrutura da boca para fora. Eu procuro todo dia melhorar. Se você parar no tempo, você tem que sempre estar melhorando alguma coisa, evoluindo, mesmo sem muita condição, você tem que fazer alguma melhoria. E é isso que nós estamos fazendo. Nós melhoramos também a nossa fisioterapia. A hora que estiver pronta aí, a comunicação vai ceder imagens para vocês. Nós estamos melhorando a nossa fisioterapia, que é um setor importante, né? Porque jogador lesionado é dinheiro jogado fora, dinheiro jogado no lixo. Né? Então, esse departamento de inteligência, novo vestiário da comissão técnica, também foi feito um novo vestiário, distante dos atletas, que era lá junto, sabe? Aí os caras não podem nem conversar, que o jogador está ali. Então não dá. Você tem que sempre estar pensando em melhorar, sempre pensando em evoluir. Porque senão você para no tempo,
Aí esse discurso nosso, a estrutura, organização, o próprio jogador já não compra essa ideia, né? Sobre o Marlon Freitas, para mim é um orgulho muito grande, né? Jogador que jogou aqui 3 anos, tal, e um caráter, uma liderança. O Palmeiras contrata o cara porque ele joga de terno, né? Ele contrata o Marlon porque ele tem liderança, sabe abordar o árbitro, porque hoje o jogador não sabe nem conversar com o árbitro. O árbitro deita neles lá e eles ficam batendo palminha lá, não sabe nem reclamar. Porque tem momentos que o jogador tem que questionar. O árbitro é um ser humano. Você começar a errar, e você concordar e virar as costas. Tem muitas vezes que a gente está assistindo um jogo ali, fala, mas os caras, ninguém fala nada. Teve um lance, eles não questionam. Aí neguinho caladinho, o VAR faz de conta que não viu, e aí? Aí todo mundo, o clube sendo lascado. Então, tem que ter uns Igor Henrique, tem que ter uns Giovani no time, tem que ter esse perfil de jogador que questiona, que seja líder dentro de campo. Você acha que a gente traz só porque apareceu o nome? Não, é montando uma característica de jogadores que sabe abordar uma arbitragem, porque tudo faz parte do jogo, você entendeu? Então, o Marlon Freitas ganhava aqui um salário que não tem vergonha, porque é a nossa realidade, né? E agora está ganhando 1,5 milhão lá, que eu falei que o empresário dele, pô, merece. É barato, porque ele entrega, tem saúde, tem caráter, tem liderança e tem futebol. Então, sucesso. Eu fico me sentindo representado por um jogador desse nível. Adson, no começo da entrevista você falou a situação do Alex, né? Praticamente tudo acertado lá com o Red Bull Bragantino. Questão de valores, é aquilo que foi divulgado no começo mesmo, aproximadamente 12 milhões. Um segundo ponto, o Anderson. Chegou a ser noticiado ali no começo que ele seria emprestado para a Chapecoense, agora essa semana a Chapecoense anunciou ele de forma definitiva. Ele foi vendido ou foi feito um acordo com o Atlético? E por fim, existe mais algum jogador que pode deixar o Dragão? Você tem proposta nesse momento? Olha, talvez o Romão, porque o Romão é um cara muito decente e tem algumas propostas, alguns clubes, e a gente reforçou nesse setor aí, a gente está tranquilo, e lógico, se ele sair, vai vir também mais um. O que acontece? No resto, eu não vejo, porque o mercado do futebol ele é muito volátil, né? E toda hora muda, mas hoje, a princípio, é isso. O Anderson, a gente tinha interesse da saída. Como é que eu vou vender um jogador que jogou pouco? E não foi por culpa dele, nem por nossa. Agora, ele tem potencial. Está indo para lá, nós fizemos um acordo, a Chapecoense vai pagar o salário dele, que era alto, que ele veio para cá para ser o titular, e a gente não ter que contratar Paulo Vitor, não ter que pensar em outras situações, né? Aí ele teve a lesão, não foi como nós queríamos, e ele também. Agora ele vai para um novo clube, a gente mantém o percentual, respeita o percentual do Cruzeiro, e vida que segue. Tem certos momentos que o salário fica caro, sabe? Então você tem que ter essas estratégias e saber desenvolver isso. Não, o Alex era um negócio parcelado. Se eles pagar à vista, talvez a gente faz um desconto à vista, porque o Bragantino paga em euro. Olha que coisa linda. Todo mundo comprasse, pagasse à vista em euro, era lindo, né? Você não tinha que ir no banco descontar contrato para poder pagar conta. Então, são situações que faz parte, né? E a gente está estudando e concretizando essa venda. É uma grande venda também, entendeu? Então, uma grande assim, para o Atlético, nós somos clubes emergentes. Não adianta ficar aí em conversinha dos outros aí. 10 milhões de euros. Não vende, chefe, jogando Série B. Ninguém vende. Quem vendeu 10 milhões de euros? Não vende. Aí os sonhadores aí, os que sabem mais que todo mundo, né? Não funciona assim. Não funciona assim. Você tem que pegar e trabalhar numa futura parceria. Você ficar com um percentual. E a gente é muito cuidadoso com isso, né? Então, vai entrar aí, em janeiro agora, boas receitas, mas para o clube da Série B, para a Série A não era tão boa receita. Eu trabalho com segunda venda, com percentual futuro. É aí que vai a gente poder aproveitar, porque clube que joga sempre a Série A, disputa lá em cima, ele tem muito mais condição de fazer melhores negócios. Sobre rivalidade agora. Hoje o Atlético tem o Giovani, Igor Henrique e o próprio Rafael Lacerda, que já passaram por times rivais. E acaba que a galera vai nas redes sociais, né, pega ali no pé
E também outra questão da rivalidade é que mais um ano os 3 da capital estará na Série B. Como você lida com essa questão de rivalidade? Olha, eu acho que é saudável essas brincadeiras aí de um time, o torcedor defender o seu sem palavrão, sem baixaria, porque tem gente que não tem condição de discutir 2 palavras. É só palavrão, é só esculhambação. Agora, tem gente que está defendendo seu clube ali com argumento. Eu acho até saudável. Acho que o torcedor, cada um tem que responder. Eu vejo um grupinho do Atlético, um grupinho do Vila, um grupinho do... Eles defendem até em alto nível com argumento. Isso é natural. Sobre os 3 clubes na Série B, aumenta o sarrafo. Né? É lógico que traz mais rivalidade, competitividade, fica um campeonato um pouco maior, né, nessa questão local. Né? Então, vejo isso com bons olhos, acho que faz com que todos os clubes busquem melhorar seus elencos e ter mais qualidade. É evidente que dentro dos seus orçamentos, o Atlético até respondendo uma pergunta aqui que eu fui passando, esqueci, eu ainda não defini meu orçamento, não consegui fechar o orçamento, porque a gente não sabe nem direito o que vai ser a receita. Nós temos um grupo, hoje teve uma videoconferência aí de umas 2 horas, clubes da Série B, discutindo, porque venderam bem a Série A e muito mal a Série B. Então, a gente não tem nem direito, a CBF tem interesse de discutir para poder representar os clubes comercialmente, mas tem contrato assinado, então é uma discussão que não é simples. A gente espera que possa melhorar isso. Ô, Watson, peço até desculpa aos colegas aqui por ter chegado um pouco atrasado. Mudou alguma coisa na Liga com a ida do Marcelo Paes, né, do Fortaleza para o Corinthians? E vai ser importante para a Liga do futebol brasileiro essa viagem para a Europa? Olha, eu acho que vai ser muito importante. Ninguém ia levar esse tanto de gente aí sem interesses. Mas eu acho que é um nível superior. A CBF, quando esse pessoal entrou aí, a gente não conhecia ninguém. Aí o cara, tem gente lá que diz, mas vocês não votou. Ué, se eu não conheço, como é que eu vou votar? Eu nunca tinha visto falar no Chalde, no Samir, eu nunca tinha visto. Agora, se eles fizeram um trabalho sério, correto, eu não sou maluco, eu não sou sanguíneo. Eu quero que eles façam uma revolução no futebol brasileiro. Que dia que teve um trabalho de imersão desse? Para os clubes conhecer o que está dando certo. Coisa séria. E lá, logicamente, vai ter momentos que eles vão conversar com a gente. Eu quero aproveitar e aproximar, entender as coisas. Se os caras fizerem um trabalho de alto nível, o Brasil campeão mundial, é busto para todo mundo e palma para todo mundo. É assim que funciona. Agora, a gente não conhecia esse povo. Como é que você vai votar? E aí, povo de federação, porque federação é o povo que tem mais interesse nisso aí, né? Que fica tudo na mão deles, junto com essa cúpula. Cara, eu não estou nem aí. Eu sou clubista. Se o futebol brasileiro crescer, se o futebol brasileiro evoluir, eu vou estar batendo palma. Eu não quero saber quem entrou lá, se o cara for sério, profissional, eu vou valorizar. O problema, senhor Juliano Moreira e amigos, é que lá, há muitos anos, um presidente não cumpre mandato, não cumpre ciclos. E eu espero que isso possa mudar. A postura está boa. Até agora, estão fazendo mudanças, já fez mudanças importantes. Cara, se tudo der certo, eu sou maluco aqui de estar criticando? Não, eu não sou político oposicionista, eu sou legalista. Se tudo acontecer da melhor forma, eu vou estar junto com a CBF, não tenho dúvida disso. Adson, eu peguei uma resposta sua, você já falou do movimento, do Marlon Freitas, né, e toda essa situação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa troca da idolatria pelo dinheiro. A gente vê o movimento hoje no mercado, a gente viu o Rato para o Goiás, o Ronald, ele não quis ir para a equipe do Goiás, e eu gostaria que você falasse desse movimento, né? A troca da idolatria pela questão financeira, né? O Marcelo Paes no Corinthians. É possível um dirigente também, deixa eu aproveitar para emendar, fazer sucesso num clube da capital como você fez esse movimento um dia? Eu acho que tudo é possível, Juliano. Isso vai muito de pessoas para pessoas, ambiente que você vive.
Eu falei com o Marcelo Paes dia 31 e dia 1º. Ele está trabalhando muito, porque ele tem que mostrar serviço, né? E algumas possibilidades e tal. Só que tem jogador lá no Corinthians que eu tenho que pegar minha folha aqui e pagar, para dar para ele, ainda vai faltar. Então, cara, é assim, tem gente que não mede consequências do futuro. Ele pensa só no hoje. Aí o clube, né, financeiramente. O Marcelo é um cara muito competente. Desejo muita sorte e sucesso, porque é um cara sério. Sobre o Marcelo na LFU, penso que vai ter eleição agora esse ano, e vai ter um novo presidente da LFU, né? E acredito que tem que ser um presidente de clube, isso é natural. Ele fez um grande trabalho, ele é pacificador, inteligente, firme, né? Então, vejo que isso é normal, é natural, né? E a gente precisa também de ter esse trabalho, talvez, desse grupo que tem, para também não fazer amém para tudo, questionar, entender, sabe? As coisas precisam funcionar, mas com opiniões diferentes, né? Não é desrespeito, não é ser desrespeitoso, esculhambar com as pessoas. Eu não vou fazer isso. Eu tenho educação. Mesmo se eu não gostar do cara, eu vou respeitar, eu vou entender, vou enxergar a opinião diferente. Quando você vê que tem maldade, quando você vê que tem sacanagem, ninguém é bobo, a gente tem noção dessas coisas. E eu, particularmente, não vou ter essa postura com ninguém da CBF. Você falou também sobre a negociação da Série B, né, Adson? Se no ano passado deixou a desejar, e se pela sua experiência, assim, até teve próximo aí de um desses gigantes aí do futebol brasileiro cair, mas não aconteceu. Se tendo um clube assim desses gigantes do futebol, se ajuda também numa negociação, e o que vocês esperam para esse ano, que melhore muito em relação ao ano anterior? Olha, Rafael, a gente espera, mas pode cair um grande, pode não cair, não muda nada. Sabe por quê? O grande, ele não assinou com a Série B. Aí ele vai e vende só os direitos dele separados. Não adianta nada. Isso precisa ser pensado, que é um problema de todos. Para o futuro. Sempre vai cair um grande. Tem hora que no elenco não encaixa. O Grêmio, aí, até no final, sofrendo um campeão mundial. O Inter, campeão mundial. E podia ter caído. Foi por um beicinho de pulga. Então, cara, ele é um problema de todos para o futuro. Focaram muito na Série A, todo mundo calou a boquinha, fez o calendário, agora está bonitinho para a Série A, está tudo certo. Mas a Série B, que é um ótimo campeonato, foi abandonada, e a gente espera que seja um problema de todos, não é só nosso na hora de pagar a conta. E torcedor exigir, eu quero isso. Quer como? Vem aqui e paga um jogador para mim, que eu contrato. Agora eu tenho que ser responsável, porque eu não quero que o clube acabe. Se a gente vê no elenco aí, você fez uma aposta, não, você buscou o Kevin Ramírez, que é um jogador experiente no futebol brasileiro, com mais de 30 anos, conhecido Lacerda. E tem um menino que é português, que é uma promessa. Eu queria saber se você vai mudar alguma coisa em relação aos jogadores estrangeiros deste ano? Não mudo, não, mas os estrangeiros, vou falar um negócio para você. A avaliação que eu tenho, lá também tem muito perna de pau. Né? Você traz os caras aqui, se for fazer um balanço, poucos, assim, 85%, sabe, não funcionam. E não são baratos, sabe? Então, sinceramente, a gente não vai fazer nenhum pré-julgamento, porque se tem jogador ruim aqui, tem lá também, se tem bom aqui, tem lá também. Precisa da gente ter mais critério, mais cuidado para fazer essas avaliações. Adson, a gente já finalizou aqui as perguntas do pessoal da imprensa, né? Cada um fez duas, a gente agradece a presença de todo mundo. A gente deixou aberto aqui para o torcedor, né, fazer as perguntas pelas redes sociais também. A gente tem aqui uma pergunta interessante do Márcio Medeiros, lá de Mineiros, falando aqui sobre uma SAF para investimentos, né, no Atlético, e também o projeto de ampliação do estádio Antônio Ascioli. Como é que está isso aí, torcedor ansioso? Eu agradeço, né? Eu vejo hoje, com muita dificuldade, a gente fazer investimento vultuoso, como é uma ampliação do estádio. Hoje, para mim, isso não é prioridade. Primeiro que o estádio Antônio Ascioli recebe bem, é um estádio muito organizado dentro da sua capacidade, dentro da sua
precisa ainda modernizar. Meu sonho é pôr uma cadeira numerada, o torcedor comprar e está lá o assento dele. Organizar, né? Mas hoje eu não vejo isso como uma prioridade, porque o estádio recebe bem, nós ainda precisamos fazer um trabalho de médio a longo prazo para melhorar a nossa torcida, que já é uma torcida grande, eu reconheço, e exigente, né? E sobre SAF, eu sinto no mercado hoje, teve uma procura muito grande. Hoje nós vivemos um momento de um pouco de insegurança, porque o governo toda hora quer aumentar os impostos da SAF, que esse governo ele adora, né? Só aumentar, 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 e que se dane todos, né? E aí, na minha visão, a gente precisa ter uma melhoria financeira do país, né? Esse país continental. Você vai ali no Peru, o dólar lá vale R$3. Vai no Chile, um pouco menos, em torno disso. E aqui, quase 6. Então, cara, é brincadeira. Aí depois chega esse ano de eleição, nego a picanha, essas coisas todas, inventa um monte de coisa e leva, porque o país é muito pobre e as pessoas não têm noção, né? Eu não estou falando de política, nem deveria, que não é a minha função, mas são minhas indignações e eu não deixo de falar nisso. E o Atlético só vai participar de alguma SAF se a gente tiver total segurança que nosso legado não vai ser jogado fora, que nós vamos ter condição de melhorar o clube e não de piorar. Porque tem muitas SAFs aí, nós vamos procurar por muita gente, e o cara quer trabalhar de médio a longo prazo com o dinheiro do clube. Sabe? Só careta para segue, papapá. Ninguém é bobo para cair nisso.